Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o manejo em relação ao atendimento odontológico em se tratando do paciente diabético. Mas antes de falar propriamente nos pacientes diabéticos, é interessante que quando a gente, por exemplo, faz a admissão ou dá alta aos pacientes, né, que a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, o ideal é que a gente crie critérios para se nortear o intervalo das consultas. Isso é muito interessante a gente observar, principalmente quando a gente está no consultório, quando a gente tem uma cartela de pacientes, né? Quando é que esse paciente vai voltar? Eu vou encaminhar ele, mas como é que ele vai voltar? Veja que eu apresento para vocês aqui uma tabela onde eu coloco critérios que eu devo avaliar, mostrando assim um risco maior a ter cárie, obviamente que é um padrão direcionado, né, para o dentista de um modo geral, para o dentista clínico. Então veja que eu coloco aqui critérios que vocês fazem muito isso, principalmente no núcleo de diagnóstico. Então, critérios esses que vocês têm que avaliar e correlacionar com o risco que esse paciente tem a apresentar lesões cariosas, para que ele possa voltar mais brevemente ou a gente dá uma alta maior para ele. Então, quando o paciente tem um baixo, um moderado ou um alto risco para apresentar condições, parâmetros têm que ser utilizados. E eu dou como sugestão esses parâmetros aqui, principalmente placa visível, atividade de cárie, né, cárie ativa, a história de cárie, isso é importante, lá no inquérito odontológico. Se esse paciente tem sangramento gengival, por isso que é importantíssimo o periograma. Saber também com relação se esse paciente tem um incremento maior de dieta cariogênica, né, na sua atividade diária de alimentação. Um critério também interessante, que muitas vezes pelo tempo da consulta, né, ou muitas vezes não é uma rotina daquele serviço, é avaliar o fluxo salivar, né? Avaliar se esse paciente tem ou não hipossalivação. Porque muitas vezes eles podem se queixar da, da diminuição da saliva, né? Da sensação de boca seca, que é a serostomia. Mas para eu quantificar isso, eu tenho que determinar ali um teste de fluxo salivar que vocês aprenderam comigo lá na estomatologia 2 a fazer muito bem. E outra coisa que se deve avaliar, que é o que a gente agora, nas próximas aulas, vamos falar bem, é sobre a condição sistêmica. Será que meu paciente tem uma comorbidade que faz com que o risco a ele apresentar qualquer alteração oral está inerente a essa condição, a essa comorbidade? Então é de extrema importância a gente avaliar isso. Então por isso que muitas vezes o check-up para a gente ver esse controle do risco odontológico a ele apresentar está fundamentado em revisitar esse prontuário, rever informações desse prontuário, principalmente se esse paciente faz uso de medicações, ou seja, saber se ele tem ou se ele está no estado de saúde compensado frente àquela doença que ele apresenta. Isso é uma coisa muito interessante que muitas vezes a gente não visualiza com tanto primor, mas essa correlação vocês sempre têm que lembrar, né? Então, isso é importantíssimo. E fazer as manobras que muitas vezes a gente faz para justamente adequar aquele meio oral e muitas vezes prescrever um tratamento para aquele paciente. Então, dependendo do grupo, veja que eu tenho aqui, ó, eu coloco aqui nessa tabelinha, dependendo da comorbidade que ele possa vir a ter, nós temos que instituir um protocolo de atendimento. Isso seria o ideal. Tanto que nos diabéticos aqui, que a gente vai falar hoje bem, né, eu posso ter como padrão ouro de protocolo ou montar meu protocolo baseado no atendimento a esses pacientes diabéticos, como a aferição dos sinais vitais, avaliar os últimos exames laboratoriais que ele possa vir a ter, ver se ele tem presença de infecções orais e também o fluxo salivar.
A presença de infecções orais e fluxo salivar está muito inerente a esse grupo de pacientes diabéticos. Vocês sabem disso, né? Pela própria doença em si, eu acho que eu já comentei com vocês em outras oportunidades, o paciente diabético, ele muitas vezes cursa com alteração muito inerente a quê? A microcirculação. Então, esse paciente ele vai ter uma deficiência de microcirculação. Se ele tem uma deficiência de microcirculação, isso vai remeter que esse paciente vai ter problema maior de vascularização. Com isso, esse paciente vai ter uma defesa diminuída. Se ele tem uma defesa diminuída, ele pode apresentar o quê? Infecções. Então, a gente costuma falar que o diabético é um indivíduo inflamado por natureza, por conta dessa própria característica inerente da doença, da condição do diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2. Obviamente que dependendo da categorização ou do diagnóstico específico de diabetes, isso pode reverberar numa atuação mais específica nesses protocolos que a gente vai discutir. Mas é sempre bom a gente relembrar da fisiopatologia da doença para entender o porquê desses protocolos, correto? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem. Então, eu não sei se a maioria dos pacientes que vocês têm examinado, se eles têm comorbidade. Aí eu pergunto para vocês, a grande maioria dos pacientes que vocês já examinaram tinham diabetes como comorbidade ou os pacientes, de um modo geral, eram rígidos? Acho que depende da idade. A maioria que eu peguei, por exemplo, tinha mais hipertensão do que diabetes. Estou perguntando diabetes. Não, não era muito comum, não. Tá, você então não teve essa experiência do pegar um diabético. Quem teve a experiência aqui, por exemplo, de pegar os dois, diabético e hipertenso? Eu já peguei uma vez em cirurgia. Tá. Mas no núcleo de diagnóstico, ainda não tiveram essa experiência? Eu não. Não? Ninguém mais, gente? Ninguém fala? Deixa eu ver aqui. Ih, tem um monte de gente aqui. Estão jogando ali no chat. O Alexandre falou que podem abrir o microfone e falar, a não ser que vocês tenham um problema aí no microfone e não consiga. Porque o meu só tive essa experiência no projeto da Fernanda. A Fernanda Brito, ela trabalha com pacientes, né, sistemicamente comprometidos, né, doenças crônicas, e aí vocês conseguem ver esse universo maior. Mas esse grupo de pacientes, a Isabela tocou num ponto-chave ali, que é a idade. Geralmente esses pacientes que cursam, né, ou que são candidatos a ter uma saúde oral mais averiguada, geralmente são pacientes de meia idade, né? E muitas vezes essa meia idade pode trazer essa importante comorbidade, né, que é um problema de saúde pública, que é o diabetes. Mais à frente, quando a gente for estudar, por exemplo, os pacientes hipertensos, eu vou falar para vocês de uma nomenclatura nova que existe, até por conta do aumento do sobrepeso, né, que a gente tem aí a obesidade como também uma doença importante, e muitas vezes esses pacientes, eles não têm essas comorbidades isoladas, não é verdade? Muitas vezes nós vamos encontrar o quê? Esses pacientes com uma série de alterações, com uma série de doenças crônicas, que é o projeto lá da professora Fernanda, que a gente hoje trata por um nome, né? A gente chama isso de síndrome metabólica, que o indivíduo ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem obesidade, ele tem dislipidemia, ele tem uma série de condições, de comorbidades, que faz com que ele tenha um risco maior para ter um manejo diferenciado frente ao tratamento odontológico, tá? Então, muitas vezes vocês não pegam o diabético especificamente, o hipertenso, né? Geralmente vai pegar aquele paciente, muitas vezes, com comorbidades associadas, né? Não só no núcleo de diagnóstico, mas no núcleo de procedimentos, como a Isabela falou, na cirurgia já pegaram, e assim vocês viram que tem algumas nuances que a gente tem que observar. Então eu trouxe para vocês aqui um recorte
do prontuário, onde existem perguntas chaves que muitas vezes a gente tem que direcionar para esse grupo de pacientes. É o que a gente vai ver agora. Aí eu vou perguntar para vocês se as perguntas que estão ali plotadas, elas são adequadas ou se falta alguma coisa. Então vou mostrar para vocês lá, para vocês verem. Que é o que a gente chama que é o check-up diabético. Então, todos conseguem ver? Sim, sim. Vejam que tem perguntas chaves, como por exemplo, com relação à cicatrização, por conta da inflamação. A gente tem o que? A poliúria também, que é se ele urina mais de 6 vezes por dia, que é uma condição inerente do próprio paciente diabético. Se ele tem polidipsia, ou seja, se ele sente sede, né? Se ele tem variação com relação à massa corporal, se ele tem variação com relação também ao apetite, se ele tem tonturas, infecções sistêmicas ou febre. Então, são perguntas chaves que vão traduzir o que para mim? Quem poderia me falar? Sem ser a Isabela, outra pessoa hoje. Se alguém não falar, Isabela, o que você fala? Você está deixando eles muito tímidos, viu, Isabela? Rapaz. Quem poderia me dizer por que essas perguntas chaves? Para saber se ele está no tratamento? Para saber se ele está compensado, né? Para saber se eles fazem o tratamento adequado. Isso aí. Então a gente faz essas perguntas para justamente saber se esse paciente tem ido ao médico, se ele está compensado, se ele toma as medicações. E outra coisa interessante também que a gente tem que perguntar é em relação à dieta. Se ele faz uma dieta própria para o diabetes dele, porque isso tem uma interferência interessante, se ele tem restrição de sal, de proteína, se ele tem um acompanhamento nutricional. Outra coisa, vocês vão, principalmente o pessoal que atende paciente à tarde, vocês têm que perguntar isso a ele. Quando o senhor fez, ou quando a senhora fez a última refeição? Porque vocês sabem que o paciente ele tem que se alimentar. Porque os níveis glicêmicos dele não pode nem aumentar, muito menos diminuir. Diminuir é pior ainda. E essa diminuição, ela vai estar o quê? Associada com a ingesta alimentar desse doente, desse paciente. Então, o ideal é perguntar. Porque, gente, eles têm um conhecimento, um senso comum, que quando vai ao dentista, eles não devem comer, porque acha que a cirurgia vai interferir. Eles não devem tomar os medicamentos, porque acha que a anestesia não vai pegar, né, como eles muitas vezes falam. Então, desde a primeira consulta, a gente tem que encorajá-los a fazer as refeições, principalmente os pacientes que fazem atendimento pela manhã, logo no início da manhã, às 8 horas, logo muito cedo, e também o grupo de pacientes que são atendidos à tarde, porque muitas vezes chegam muito cedo e às vezes nem fazem, nem tomam um café da manhã, muito menos almoçam. E isso é muito ruim para eles, né? Porque eles podem ter uma crise hipoglicêmica durante o atendimento. Outra coisa que se deve perguntar é qual o tipo de diabetes que ele apresenta. Muitas vezes o diabetes tipo 2 está relacionado mais com o envelhecimento. Então aparece geralmente lá por volta da quarta, quinta década de vida. Isso está sendo muito precoce, né? A gente sabe que o diabetes tem aparecido já em gerações mais novas, até por conta do hábito alimentar e também por conta da obesidade associada. Mas de grande modo, geralmente vai aparecer em meia idade para frente, né? O paciente mais idoso. O tipo 1 do diabetes já vai ser mais inerente dos pacientes mais novos, né? Ou pacientes que tenham, por exemplo, uma alteração pancreática marcante, como uma pancreatite, como lesões no pâncreas, né, tumorais, aí podem aparecer cursando com o diabetes tipo 1, que vocês também sabem. Geralmente, para o tratamento do tipo 1, a gente tem a insulina, isso é muito interessante também perguntar. Quando ele é tipo 1, se ele faz uso da insulina, qual o tipo da insulina,
se ela é uma insulina regular, se ela é normal, quantas unidades ele está tomando. Isso é muito importante. Por quê? Por conta do efeito hipoglicêmico. Tanto que esses pacientes tipo 1, eles são monitorados frequentemente pela glicemia capilar. Então, quando a gente tem, por exemplo, um ambulatório que faz odontologia em pacientes especiais, sistemicamente comprometidos ou crônicos, e atende pacientes desse grupo, o ideal é que a gente tenha um glicosímetro para estar fazendo a aferição. Não sei se vocês viram, né? Foi lançado recentemente, tem mais ou menos 1 ano, 2 anos, a glicemia capilar por pressão, né? Se coloca um adesivo e consegue fazer a leitura. É uma coisa até mais moderna, que atualmente até existe, que ajuda muito no atendimento a esse grupo de paciente. Outra coisa que a gente tem que perguntar é com relação à alteração ocular. Por que a gente pergunta isso? Aí vocês vão ter que lembrar do que eu falei para vocês no início com relação à microcirculação. Então, os órgãos que apresentam circulação terminal, e a retina é uma região do corpo que tem essa microcirculação, então esses pacientes podem ter alterações próprias de visão, vista embaçada, principalmente, turva, por conta dessa alteração. Tanto que muitas vezes, quando eles têm essa queixa, o ideal é que a gente encaminhe esse paciente para avaliação do oftalmo, para exame do fundo de olho, para saber se essa microcirculação está comprometida. Outra coisa importante é saber se ele está com acompanhamento médico, porque muitas vezes eles afirmam para a gente que faz o controle da glicemia do diabetes deles, né? Com a dieta, ou eles tomam há anos aquela medicação, aquele antidiabético, né? Tomam metformina, Avandia e outros antidiabéticos que existem no mercado há muitos anos. Não faz um exame laboratorial e, como são muitas vezes assintomáticos, eles não têm esse acompanhamento médico. O ideal é que tenham, né? Por conta da progressão da doença. E quando tem um acompanhamento médico, perguntar a esses pacientes quando foi a última consulta. Outra coisa também interessante é saber se foi hospitalizado recentemente. Outra coisa é saber se ele tem ou sente a boca seca, né? Se ele teve crise de hipoglicemia recente, ou às vezes quando essa glicemia aumenta, eles têm a chamada cetoacidose metabólica, que é uma complicação importante, muitas vezes cursa com a internação do doente, né? E aqui mais embaixo eu coloco para vocês exames laboratoriais. Então, para o paciente diabético, o ideal, a gente vai falar mais à frente com relação aos exames que a gente pode solicitar para esse grupo de pacientes, é a hemoglobina glicosilada ou glicada, que é a HbA1c. Né? Então, o ideal é ver esse último exame para esse paciente e muitas vezes, quando ele tem um diabetes descompensado, ou muitas vezes de difícil controle, o ideal é durante a consulta ele fazer a glicemia capilar do dia para a gente saber. O Lucas fez uma pergunta. Pode falar para mim, porque eu não consigo ver. Tá. Ele perguntou qual a limitação anestésica para o paciente diabético. Falamos daqui a pouquinho, ele viu? É compensado. Doutor Lucas, a gente vai falar já já sobre isso, tá? Deixa eu só fazer essa introdução que a gente vai partir para o protocolo, tá? Mas é importante a gente recordar toda essa condição de anamnese que é super importante para esse manejo cirúrgico que você tanto questionou agora e quer saber. Já já a gente vai falar, tá? Se a gente usa prilocaína, se é mais indicada a prilocaína ou não, se é indicado ainda a lidocaína, vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, outra coisa importante é saber se esse paciente tem complicações crônicas. Além disso, ele tem outra alteração, também isso é importante investigar, tá? Saber qual a medicação que ele faz uso, aí a gente discrimina. E outra coisa interessante é realizar a aferição dos sinais vitais e fazer a prescrição de exames complementares. Aí, se eu rodar mais um pouquinho aqui, eu vou ter aqui para vocês uma listagem dos exames
complementares que nós podemos lançar mão para prescrever para esse tipo de paciente. Então a gente tem aí o hemograma, a glicose de jejum, a hemoglobina, sódio, fósforo e potássio, ureia e creatinina, o perfil lipídico é super interessante porque muitas vezes a compensação desse indivíduo vai estar relacionado se ele tem ou não a dislipidemia. Outra coisa também é investigar se esse fígado está fazendo o papel importante, principalmente com relação à cetoacidose, por isso que se pede o hepatograma, né? E muitas vezes, quando a gente vai fazer cirurgias, nós vamos o quê? Pedir o coagulograma, né? Então, geralmente, para os pacientes anticoagulados, né? Porque geralmente tem associado a hipertensão, os pacientes que são indicados tratamentos cirúrgicos ou endodônticos. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Tudo bem. Perguntas? Só Tudo dúvida certo? mesmo. Bom, então, solicitando esses exames complementares, a gente está iniciando esse check-up diabético, né? Uma coisa interessante para esse grupo de pacientes é que está muito ligado à descarga de adrenalina e também à produção de corticosteroides por conta do mecanismo de vigília ou de estresse desse paciente, é fazer o controle da ansiedade desse indivíduo. Então, o ideal, gente, é realizarmos consultas curtas e muitas vezes adotar protocolos para controle da ansiedade, como, por exemplo, fazer sedação consciente com óxido nitroso, é super interessante para esses pacientes. Muitas vezes relacionado a procedimentos críticos que nós podemos realizar, principalmente os cirúrgicos, né, que tem uma complexidade maior. Então, o controle da ansiedade é uma coisa interessante, que deve estar nos protocolos dos pacientes diabéticos, né? Já os pacientes não dependentes de insulina, com diabetes controlada, podem realizar todos os procedimentos odontológicos. Não tem contraindicação. Até anestesia indicado, anestesias não, anestésicos com vasoconstricção sem problema nenhum. Então, se a doença de base está controlada, está compensada, não existe, via de regra, um controle mais específico com relação ao plano de tratamento e também as intervenções ou contraindicações, absoluta ou relativa, com relação a anestésicos, ao uso de medicamentos e etc. Tá? Em pacientes dependentes de insulina, com diabetes controlada, pode realizar também todos os procedimentos odontológicos. Entretanto, a gente recomenda algumas coisas para esse grupo de paciente. Recomenda-se que ele tome a dose de insulina usual e façam as refeições normais. O ideal é que a gente também tenha na mão, né? Ou seja, no consultório ou na clínica, fontes de glicose, como suco, sodas, né? Limonadas, né, mais açucaradas, devem estar disponíveis, porque esses pacientes tendem a fazer hipoglicemia com mais facilidade, principalmente se estiverem mais ansiosos. Nesse caso, aí, olha, Lucas, o que você me perguntou, quando ele faz uso de insulina, né, mesmo assim controlada, o uso de vasoconstrictores, de vasoconstrictores sintéticos, como prilocaína, associado com felipressina, muitas vezes esses são mais indicados, já lembrando, né, que os vasoconstrictores adrenérgicos, então as adrenalinas, por exemplo, são contraindicadas por serem hiperglicêmicos. Então aí está um toque. Se o paciente faz uso de insulina e mesmo ele tendo a compensação do quadro clínico, o ideal é a gente não usar anestésicos associados com vasoconstrictores adrenérgicos. Então, para esse grupo de pacientes, o ideal é usar vasoconstrictores sintéticos. Aí cabe bem a prilocaína, né? Ou citaneste ou citocaína, que são os nomes comerciais. Então aí é uma indicação mais específica no protocolo.
tá? Mas se esse paciente não tem, se for compensado, a lidocaína mais adrenalina é bem indicado sem ter problemas nenhum. Isso por conta da ação hipoglicemiante que esses vasoconstrictores adrenérgicos podem causar. Ok, Lucas? Então isso aí já é uma coisa importante que você perguntou para a gente logo no início da aula, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tudo bem. Tudo certo? Então, para esses pacientes, para o manejo deles, as consultas devem ser agendadas de maneira a não interferir nos horários normais de aplicação de insulina, por exemplo, com relação à ingesta alimentar. Esses pacientes eles não podem ficar esperando muito na sala de espera, por conta, né, do período de hipoglicemia que eles podem passar. Então, evitar consultas prolongadas, que mantenham o indivíduo em longos períodos de jejum. Isso é extremamente importante. Mais uma vez falando aqui, ó, técnica de controle de estresse é muito empregado. Para esse caso, o ideal é a gente usar mão, né, do óxido nitroso. Vocês poderiam me perguntar, professor, eu posso fazer sedação oral com esses pacientes? Sedação oral, por exemplo, com midazolam? Já que na faculdade não tem o aparelho de óxido nitroso? Sim, não? Sim. O ideal é que não se faça, né, Isabela? Principalmente quando ele tem quando ele tem a insulina associada, né? Então, o ideal é que a gente faça consultas mais curtas para não gerar uma maior ansiedade para esse paciente. Ou fazer também a minimização do estresse frente ao procedimento cirúrgico. Então, fazer um bom bloqueio anestésico, né? Usar a técnica cirúrgica com mais vigor. Geralmente, nas primeiras consultas, programar, por exemplo, cirurgias mais fáceis, deixar as mais complexas para o final do plano de tratamento, para justamente ele criar aquela confiança, né? O que a gente chama de ilusionismo da sedação. Às vezes ele confia tanto no paciente, tanto no profissional, no acadêmico, né? no aluno, que ele fica mais tranquilo, mas é contraindicado a gente usar as medicações orais para eles, né? Porque essas medicações orais, principalmente os benzodiazepínicos, pode ter sim ligação cruzadas com os hipoglicemiantes. Então, o ideal é que a gente não faça. Para os pacientes que são metabolicamente compensados, não é indicado, por exemplo, a profilaxia para infecção, ou seja, antibiótico terapia profilática. A gente não indica. Se ele é bem compensado, ele vai cursar bem. Até porque nós usamos o quê? Cuidados de asepsia no campo operatório, que minimiza de forma crucial infecções para esses pacientes, né? Com relação a medicações, tem aqui nesse número 6 uma coisa importante. Então, a gente tem aqui, ó, interações podem ocorrer entre analgésicos e anti-inflamatórios e os hipoglicemiantes orais dos pacientes diabéticos. O efeito hipoglicêmico, por exemplo, das sulfas é potencializado geralmente pelo uso de AS e anti-inflamatórios não esteroidais. Então, indica-se adotar, por exemplo, para esses pacientes, geralmente, para controle da dor, o paracetamol, o Tilenol, geralmente numa dose intermediária de 500 miligramas. E quando existir procedimentos invasivos, nós podemos lançar mão de anti-inflamatórios esteroidais. São até muito superiores com relação a esse grupo de pacientes do que propriamente os AINES, né? Então, o ideal a gente pode usar para esses tipos de paciente, tanto para prevenção de edema, como também para dor ou inflamação no pós-operatório imediato, a dexametasona ou a betametasona em dose única de 4 miligramas. Então, é um protocolo bem legal de se fazer nesse grupo de pacientes, tá? Agora, quando o paciente é descompensado e tem indicação específica de se realizar, por exemplo, procedimentos que não sejam eletivos, obviamente, de urgência,
como, por exemplo, abscessos dentoalveolar, o paciente pode ter também uma pulpite. Muitas vezes, nesses pacientes, é mandatório instituir a profilaxia antibiótica para infecção, tá? Então, a antibiótico terapia profilática, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Tá aqui, isso. Essa tabelinha vocês já conhecem, né? Porque desde a terapêutica eu mostro ela para vocês. Aqui tem a profilaxia antibiótica para endocardite bacteriana. O que é que a gente vai se basear nela? A gente vai se basear que para profilaxia, para infecção, a gente vai usar metade da dose. Então, por exemplo, geralmente a gente usa 2 gramas de amox, não é isso? Para profilaxia para endocardite. A gente vai usar 1 grama. A gente faz a metade das doses quando o paciente é diabético, descompensado e tem uma infecção presente que precisa de tratamento imediato. A gente pode instituir essa antibiótico terapia, mostrada aqui nesse quadrinho. Opa! Mostrado aqui nesse quadrinho para vocês, que vocês já conhecem. Vamos usar ela racionalmente. Sim, entendendo que vai ser a metade da dose, porque a gente está se referindo à profilaxia para infecção e não para endocardite, que é diferente, né? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Lucas, tudo bem? Cadê o Lucas? Então, Lucas, a gente viu as 2 indicações importantes dos anestésicos, né, que você havia me perguntado. Então, quando esse paciente é insulino dependente e tem o risco da hipoglicemia, a gente dá uma mudada, né? A gente prefere os sintéticos. Você ficou tímido, né? O áudio não saiu, né? Tá bom, então. Então, em outro momento a gente ouve sua voz. Não tem problema. Mas deu para entender? Tá tudo bem? Ótimo, Lucas. Vamos lá, então. Então, eu vou atender esses pacientes. Tenho toda a segurança com relação à fisiopatologia desses pacientes. Né? Aí eu vou perguntar agora para vocês. Atendo esses pacientes, mas o paciente ficou ansioso. O paciente era diabético, e do nada ele começou a apresentar uma crise de hipoglicemia na minha cadeira, na hora que eu ia fazer o procedimento. O que é que eu tenho que fazer? Dá uma balinha para ele. Brincadeira. Dar um house para ele, Isabela? Brincadeira. Para tudo e liga para o médico, né? Sai correndo no corredor, chamando o professor, né? Lucas, mas se ele ficar inconsciente? Daí é o hospital, né? Vou fazer o quê? Porque o Lucas foi colocar aqui no chat que para tudo e vai perguntar se ele tomou alguma coisa. Aí eu falei agora, e aí, Lucas? O paciente está inconsciente, desmaiou. Teve uma lipotímia. E o que é que eu vou fazer? Ligar para ambulância, né? Qual o número da ambulância, Isabela? 190. É isso que deve fazer? Alguém tem outro comentário a fazer? O Lucas está falando aqui que faz uma manobra, né? Que manobra é essa, Lucas? De elevar as pernas do doente, deixando ele numa posição para melhorar a circulação. Faz isso que o Lucas está falando? Afrouxa as pernas? Tem um termo Faz isso, né? sentido. Pelo amor de Deus, vocês não vão falar isso por aí. Como é o nome dessa manobra? Que é indicado para alguns casos, não nesse, viu? Na hipoglicemia não é indicado isso, não. Acho que isso é mais para desmaio no geral, né? Tipo, levar as pernas.
O Lucas está falando que não lembra o nome da manobra, mas que na lipotímia ele faria isso. Nos casos, quando tem uma hipotensão, né? Geralmente a gente faz isso, né? Para melhorar o retorno venoso, é indicado. Mas como é o nome dessa manobra? Muito bem, obrigado, Bruno. Tredelenburgo, o Bruno lembrou aqui. Então, essa manobra, para algumas situações de emergência, ela é indicada. Mas na hipoglicemia, não. Então, tem duas situações que vocês devem atentar. E eu trouxe para vocês aqui o padrão geral de atendimento inicial, que é obrigação da gente fazer quando esse paciente tem a hipoglicemia. E duas situações devem ser mencionadas: se ele está consciente ou se ele está inconsciente. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês, interessante, mostrando isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver? Sim. Então vamos lá para a emergência médica. Não sei se vocês aprenderam isso, mas a gente tem uma sequência dos 5, 6 em emergência que a gente tem que sempre lembrar. Então, por exemplo, os 5, 6 seriam a posição da cadeira, Olha lá, a balinha, a balinha. a posição da cabeça, checar a respiração, checar a circulação e cuidados específicos. Olha, regra dos 5 e 6. Cadeira, cabeça, checar a respiração, checar a circulação e cuidados específicos. Então, para esse paciente, a cadeira, colocar o paciente em posição confortável. Então, nada de ficar levantando a perna do doente, não precisa. A cabeça, eu vou fazer o quê? Vou remover todos os corpos estranhos, que o isolamento, o grampo, se eu estou fazendo uma restauração, vai parar tudo realmente para manter as vias aéreas livres. Geralmente a hiperextensão da cabeça favorece a entrada do ar para esses casos, né? Então a gente tem que fazer esse mecanismo. Deixa eu fechar aqui que fica melhor a projeção. Checar a circulação. Aprenderam isso, né, em emergências médicas, que nas emergências o pulso periférico do paciente desaparece. Então não adianta ficar aferindo o pulso periférico, artéria radial, braquial, poplite, a pediosa, e não adianta. Temos que checar a circulação, o monitoramento da frequência cardíaca em nível central. O que a gente tem de nível central mais próximo do coração é verificar o pulso carotídeo. Então, lá próximo do pescoço, lateralmente, superiormente, a borda, né, da cartilagem tireoide, a gente vai fazer a palpação lá no trígono carotídeo do pulso carotídeo, monitorando ele de forma mecânica, olhando no relógio. E como cuidados específicos, quando esse paciente está consciente, o ideal é administrar carboidratos por via oral, água com açúcar, sucos ou refrigerantes, até os sintomas desaparecerem. Esperar ele recuperar e vai liberar o paciente, né? Indicando que ele procure o seu médico regular para que se monitore a condição sistêmica ali que ele apresenta. Após 5 minutos, se não houver recuperação, aí sim você tem que ligar para o 192. Ou então, se você tiver no seu consultório e for bem treinado, você vai administrar a solução de glicose a 50% endovenosa ou sublingual. Isso aqui, ó, eu escrevi, mas isso aqui não é recomendado, porque muitas vezes ele vai estar bem ansioso e muitas vezes derramar a glicose no soalho de boca não vai fazer com que ela seja absorvida. Eu vou até apagar. Isso aqui não é legal, não. Não façam isso, porque ele pode ser broncoaspirar, porque ele vai ficar agitado, preocupado, sudoreico, né? Então, o ideal, se você tem habilidade, sabe fazer a administração endovenosa, o ideal é aplicar essa glicose a 50% endovenosa, né? Uma ampola de 10 ml e monitorar os sinais vitais até que o SAMU chegue.
Tá? Então, para esse caso específico, na caixinha de emergência que a gente tem que ter no consultório, tem que ter o sachê de açúcar e glicose a 50%, e o ideal é que a gente faça nessa caixinha a marcação com fita amarela, para justamente a gente guiar o nosso auxiliar para fazer a ajuda para a gente com relação a essa emergência. Quando o paciente, por exemplo, fica inconsciente, o que é que vai acontecer? A gente vai seguir as regras dos 5-6. O que a gente vai fazer? Colocar o paciente em posição supina. Aí, nesse caso, Lucas, olha aqui, eu vou elevar, porque eu preciso que esse retorno venoso seja maior. Então, mais ou menos 15 graus é o ideal. Né? Então, quando ele está inconsciente, eu vou elevar esse membro inferior. A cabeça, vou remover os corpos estranhos a fim de aspirar secreções e manter essas vias aéreas livres, fazer a hiperextensão da cabeça. Vou checar a respiração. Como ele está inconsciente, eu tenho que fazer a aproximação do ouvido, da boca e nariz da vítima. E olhar se o tronco está abaixando e elevando, para ver se tem aquelas incursões respiratórias. Então eu tenho que ver, ouvir e sentir. E manter essas vias aéreas livres. Vou fazer o monitoramento do pulso carotídeo e para esse caso específico, eu vou ligar para o 192. Né? Muitas vezes, para esses casos, a gente pode embeber essa gase líquida e açucarada, nesse caso tirar o excesso e colocar debaixo da língua. Aí nesse caso vai ser mais interessante porque eu não vou ter o quê? O líquido ali para broncoaspirar. Ou então administrar a solução de glicose, 50% endovenoso, que é uma ampola de 10 ml e monitorar esses sinais vitais. Tá? Então veja que para esses casos eu quebro algumas sequências. Eu não vou poder ofertar carboidrato quando esse paciente está inconsciente. Tá? E para eu melhorar essa volemia, eu vou fazer sim a elevação do membro inferior, não deixar em Trendelenburg, tá? É só elevar os membros mais ou menos 15 graus e melhorar o retorno venoso para eles. Ok, gente? Ok.